Uma pista para o Heidegger é exatamente perguntar o que ele chama de coisidade da coisa, não é? Ou seja, para entender a diferença entre obras de arte e coisas, a gente primeiro precisa saber o que são obras de arte, por um lado, e o que são coisas, não é? Mas de um modo que, do ponto de vista da ontologia fundamental, não seria suficiente definir coisas por um lado e obras de arte por outro, né? E, como é amplamente sabido, o Heidegger, a estratégia que ele usa é exatamente pegar, assim como existe a coisidade da coisa, existe, digamos, a instrumentalidade do instrumento, ou a utilidade do utensílio, né? É uma estratégia que ele usa. Então, cai daquela conhecida passagem da origem da obra de arte, em que o Heidegger discute o sapato, né, o que ele presume ser o sapato do camponês, né, ou da camponesa, não sei, a diferença do sapato, da bota representada por Van Gogh e da bota como um utensílio, um objeto de uso, né? Então, ele mostra que a obra de arte imediatamente nos ajuda a entender, quer dizer, digamos, a essência do utensílio, né? Ele diz, não é? Que a essência do utensílio não é a sua utensilidade, digamos assim, mas é a sua confiabilidade, não é? A obra de arte ajuda a descortinar uma dimensão ontológica das coisas, e até mesmo das coisas tal como elas são colocadas do modo mais imediato para a gente, né? A partir disso, eu não posso, infelizmente, me demorar muito nisso pela falta de tempo, mas existe aquela contraposição que foi abordada pela professora Françoise ontem também, do mundo e da terra, não é? A obra de arte, então, revelando, né, o mundo e provocando o aparecimento da terra. Aqui vale a pena citar um trechinho da origem da obra de arte. Ser obra significa estabelecer um mundo. Mas o que é isso, um mundo? A essência do mundo deixa-se apenas entrever no caminho que devemos trilhar aqui. Mundo não é a mera coleção das coisas disponíveis, contáveis ou incontáveis, conhecidas ou desconhecidas. O mundo mundeia, e é o ente enquanto palpável e perceptível no qual acreditamos secretamente. Fim de citação. Então, enquanto o utensílio desaparece no próprio uso, a obra provoca o aparecimento, digamos, da utensilidade do utensílio e descortinando essa dimensão ontológica das coisas e causando exatamente o aparecimento, né, a tematização do mundo, né? Tem essa questão da diferença, que é muito importante também para Heidegger, da diferença da arte e do artesanato, não é? Que foi abordada ontem aqui também. É interessante porque muita gente pensa assim, olhando para a questão um pouco apressadamente, que Heidegger está contrapondo a obra de arte ao objeto fabril, né? E não é, na verdade, isso. Porque é claro que o objeto fabril ele é algo feito em série, portanto, ele tem essa característica apenas de utensílio, digamos assim, não é? Mas o Heidegger diz, tanto não é assim que se eu produzo artesanalmente, não fabrilmente, não em termos fabris, um objeto para o uso, ainda assim esse objeto não é obra de arte, né? Se ele não possui o elemento criação. A criação é isso que faz descortinar o mundo, né? Tem essa questão da revelação da verdade, né? Da aletheia, a verdade enquanto aletheia e não como veritas, né? E a verdade enquanto aletheia, enquanto desesquecimento, digamos assim, não é? Ela se concretiza, ela se materializa para Heidegger, especialmente nas obras de arte. Tem uma outra citação aqui que fala um pouco de um outro tema que é importante também e que vai aparecer para a gente entender em que contexto Heidegger vai evocar a tese do fim da arte, que é o problema da contemplação das obras de arte, da compreensão, portanto,
da fruição das obras de arte, né? Para Heidegger, quer dizer, existem os artistas que são os produtores, os criadores das obras, né? Existe a própria obra e existem aqueles que devem contemplar a obra, né? É interessante que Heidegger os chama de guardiães ou conservadores. A palavra em alemão, Bewahrender, poderia ser literalmente traduzida como conservador, no sentido de alguém que preserva, não é, a verdade que está embutida na obra, né? Essa verdade de um potencial descortinamento ontológico, né, das coisas, né? Então eu leio um trechinho aqui também tirado da Origem da Obra de Arte. O modo da correta contemplação, Bewahrung, de uma obra é traçado e estabelecido primeira e exclusivamente pela própria obra. A contemplação acontece em diferentes graus do saber, com alcance, persistência e clareza também diversos. Se as obras se destinam ao simples gozo artístico, isso ainda não significa que elas sejam contempladas enquanto obras. Fim de citação. Aqui o Heidegger já se posiciona como alguém que está atento, digamos, a um possível esvaziamento ontológico da arte no momento cultural presente, que era presente dele, mas talvez seja ainda mais presente nosso, né? Um outro, quer dizer, quando ele fala, né, do gozo estético, né, quer dizer, aquele que contempla uma obra atrás, digamos, apenas do gozo, ele está perdendo, digamos, o conhecimento da essência da obra, que seria exatamente o que o Heidegger chama de Dichtung, que é a poesia, não é? Mas poesia no sentido de condensação, não é? É interessante que a essência não apenas da poesia, mas de qualquer obra de arte, inclusive de uma obra arquitetônica, de uma obra pictórica, de uma obra musical, etc., a essência é exatamente a condensação, a Dichtung, a Verdichtung, né? Literalmente condensação. Então, dentro desse quadro, eu estou naturalmente passando por cima de muita coisa. Quem se interessar por isso tem a possibilidade, né, de ler no livro. Tudo isso configura vai configurando para Heidegger, como eu já disse, uma situação de crise, né? E no finalzinho, no adendo, num pequeno adendo que Heidegger faz ao texto, né, ao texto integral das palestras, ele diz, cito: não se pode esquivar a sentença contida nas frases de Hegel, pelo fato de que desde a última preleção de sua estética, no inverno de 1828-29, na Universidade de Berlim, se tem assistido ao nascimento de novas obras de arte e tendências artísticas. Hegel jamais pretendeu negar essa possibilidade. Só resta a pergunta: a arte é ainda um modo essencial e necessário da verdade, que decide sobre o nosso ser aí histórico, ou a arte não é mais isso? Fim de citação. Então, com essa pergunta, ele associa diretamente o ponto de vista hegeliano sobre o fim da arte, que no fundo é uma espécie de perda de substancialidade da arte. O Heidegger associa isso a um momento de esvaziamento da cultura vivido por ele, né, aí na década de 30 do século passado, né?